Os impactos dos incêndios, a forma como são avaliados e percebidos depende muito do tipo de impacto que estamos a falar. Se estivermos a falar dos impactos no meio ambiente, são consideravelmente diferentes em termos de gravidade dos impactos que os incêndios têm do ponto de vista económico ou dos impactos que têm, por exemplo, nas populações rurais. Os impactos são especialmente graves quando o fogo alcança áreas habitadas, aldeias ou casas isoladas em que as pessoas perdem os terrenos ou a vegetação nos terrenos que lhes serve de subsistência, ou mesmo quando o fogo destrói casas. Mas este tipo de impacto é bastante diferente dos impactos no meio ambiente. Por exemplo, o impacto do fogo na vegetação, pode haver um impacto inicial que é bastante forte, porque a vegetação arde, desaparece, mas de um modo geral a vegetação portuguesa está bem adaptada ao fogo, pelo que recupera rapidamente. O problema não é tanto os impactos do incêndio em si, mas sim a repetição do fogo. A chamada recorrência do fogo é que pode originar impactos mais graves. Em todo o caso, do ponto de vista ambiental, os impactos mais de recear do fogo são no solo, porque pode haver grande arrastamento de solo com erosão e depois com consequências, por exemplo, nas bacias hidrográficas, nos rios, inclusivamente na qualidade da água que as pessoas consomem. Por outro lado, não podemos esquecer o impacto económico que os incêndios têm do ponto de vista da floresta e da gestão florestal. Estima-se que os incêndios têm um impacto direto, em média, todos os anos, cerca de 200, 300 milhões de euros. E o impacto global económico na atividade florestal, média anual, é cerca de 2.000, 3.000 milhões de euros. Digamos que é o rendimento florestal que deixa de ocorrer devido aos incêndios. É por esse motivo que muitos proprietários florestais não cuidam da sua floresta, não fazem a gestão, porque o risco, a percepção de risco das áreas florestais arder é tão grande que eles não acham que seja compensatório fazer todo o trabalho de intervenção, de redução do risco de incêndio, de ordenamento florestal. As causas para a existência de incêndios são muito variadas. Por vezes as pessoas pensam que se resumem a uma ou duas ou três, mas existe uma classificação das causas dos fogos e são cerca de 50 causas possíveis. As causas naturais são muito pouco representativas, cerca de 1% a 2% do número total de fogos é que são causados por raios, portanto, que é a única causa natural possível em Portugal. Portanto, todos os outros fogos, 90 e muitos por cento, são de origem humana. Dentro dos fogos de origem humana temos então muitas possibilidades distintas. Em Portugal a divisão, normalmente dividem-se os fogos de origem humana entre os fogos com intenção, portanto, dolosos, fogo posto, e os fogos que aparecem por negligência ou por acidente. Portanto, em Portugal, e há brigadas de pessoas treinadas que depois de um incêndio recolhem todos os indícios existentes e apuram a causa daquele fogo. Em Portugal a divisão entre o fogo posto e o fogo negligente é aproximadamente a meias, portanto temos aproximadamente 40 e tal por cento de causas propositadas ou de causas negligentes. As causas negligentes têm muito a ver com o uso do fogo que as populações rurais fazem, por exemplo, para queimar restos de culturas agrícolas,
queimadas para renovar as pastagens para o gado, e é assim que, portanto, e é provavelmente a causa mais importante globalmente em Portugal, é exatamente o uso do fogo pelas pessoas. A maioria dos fogos iniciam-se junto às zonas urbanas, portanto, tem zonas onde há uma interface entre a área habitada e a área rural, exatamente porque há aí muitas pessoas, vivem muita gente, portanto mais facilmente ocorrem acidentes ou negligência, e fogos em áreas agrícolas, exatamente porque as pessoas usam muito fogo para queimar resíduos das culturas agrícolas. Claro que esses, portanto, são, no total em Portugal todos os anos há 20 mil, 30 mil destas ignições, e depois de todo este conjunto uma percentagem muito pequena transforma-se realmente num fogo florestal, porque são fogos que se propagam para lá dessas zonas de ignição e podem então consumir grandes áreas de floresta e de mato. Portanto, isto, digamos, são as causas diretas ligadas às ocorrências do fogo. As causas naturais que depois permitem que estes fogos tenham uma grande extensão e gravidade têm a ver com o clima português. Portanto, temos durante o verão muitos dias, uma sucessão muito grande de dias quentes e secos, por vezes com ventos fortes de leste, que são mais secos. O nosso território, nomeadamente no norte e no centro, que é onde há mais fogos, é um território muito montanhoso, portanto, com um declive forte, que acelera a propagação do fogo e que torna o combate ao fogo mais difícil. E, finalmente, os nossos tipos de vegetação são extremamente vulneráveis ao fogo, porque os tipos de vegetação mais importantes, mais representados são os eucaliptos, os pinhais, as áreas de mato, mesmo as áreas de sobreiro e azinheira. Todos estes tipos de vegetação são tipos de vegetação seca e frequentemente com uma elevada quantidade de biomassa, que provoca então fogos muito intensos e muito difíceis de apagar, especialmente nesses dias de verão com vento e muito secos. O cidadão comum em Portugal em Portugal e noutros países, tem alguma percepção de que por detrás dos fogos estarão jogos de interesses camuflados, portanto o fogo ocorre porque interessa a alguém. Naturalmente que há fogos que ocorrem que interessam a alguém, são essencialmente os fogos que mencionei antes, relacionados com a gestão do território. Portanto, as pessoas queimam porque querem eliminar restos de culturas ou porque querem tornar as pastagens mais interessantes para o gado. No que toca a outros interesses, por exemplo, é muito comum falar nos interesses dos madeireiros. Não é que não existam, mas são muito pouco representativos. Por exemplo, nos últimos, salvo erro, 10 anos, de todos os fogos que foram investigados e pela Guarda Florestal, e foram muitos, apenas de todos esses milhares de fogos, somente 2 ou 3 se comprovou terem sido ateados por pessoas interessadas em lucrar com a posterior venda da madeira queimada. Também se fala bastante de eventuais interesses relacionados com o combate aos incêndios. É muito comum as pessoas dizerem que passou um helicóptero, um avião e passado um bocado estava tudo a arder. O helicóptero ou o avião passaram porque o fogo já se tinha iniciado ali perto, não porque aquele helicóptero ou avião tenham lançado alguma coisa que veio a provocar o fogo. Portanto, existe esta percepção que as pessoas têm, um pouco de teoria da conspiração, mas que não é baseada em factos, porque havendo a GNR, a Polícia Judiciária, os serviços florestais envolvidos em tudo isto, a investigar, nunca se apurou qualquer uma destas teorias da conspiração. Portanto, as causas para os fogos são muito mais, digamos, simples do que as pessoas pensam. São essencialmente pessoas que têm algum tipo de perturbação ou que não gostam do vizinho, ou na maior parte dos casos são pessoas que simplesmente estavam a usar o fogo com um determinado objetivo
e que se descuidaram, ou as condições eram propícias a que o fogo escapasse e assim se iniciam a maioria dos incêndios.